Olá, queridos irmãos e amigos, paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, o nosso bendito Salvador. Graças a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos dá para que estamos meditando nas grandezas de Deus através da sua santa e bendita palavra. Hoje a nossa meditação está aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Maravilha, né? Pela graça sois salvos. Meditação grande, maravilhosa, né? O que é graça? Favor imerecido. Favor que se deve sem merecer. O ser humano não merecia. Lá no livro de Romanos está escrito que o salário do pecado é a morte. E Jesus veio aqui no mundo e encontrou os seres humanos todos imersos em pecados. Se o salário do pecado é a morte, então todos estavam condenados à morte. Jesus, ele se entregou à morte para salvar a família humana, sem nenhuma exceção. Por isso que a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas e é verdade. Todos estavam fadados a morrer. E Jesus Cristo veio trazer a graça, veio trazer o favor de Deus, o favor que nós não merecemos. Ele veio trazer para nos dar salvação. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, se alguém pensa que vai ser salvo porque fez alguma obra, está redondamente enganado. As boas obras ajudam, porém não é tudo, porque o que salva é viver pela fé na presença de Deus. Aceitar pela fé o sacrifício que Jesus Cristo fez no Calvário. O apóstolo João, ou melhor, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, diz que a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. A lei que foi dada por Moisés é aquela lei que foi escrita no livro, não a lei dos 10 mandamentos, porque a lei dos 10 mandamentos foi dada por Deus. Ela foi escrita por Deus, escrita em tábuas de pedras, pelo dedo de Deus, e dada a Moisés para que Moisés entregasse a lei que já estava escrita nas tábuas. Ele entregou ao povo. Porém, a lei que é chamada Lei de Moisés, Moisés recebeu de Deus, Deus ditou para ele, e ele escreveu no livro as leis complementares, que muitos chamam também de lei cerimonial, a lei que tratava das cerimônias. E naquela lei, ela apresentava Jesus. Um dos itens da lei era a morte do cordeiro. Então Jesus, ele
era representado através daqueles cordeiros que eram mortos. Os cordeiros morriam, cada cordeiro daquele representava Jesus. E aí, Jesus foi descrito lá em Apocalipse, né? O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O primeiro que imolou o primeiro cordeiro foi Deus para expiar o pecado de Adão e Eva. Pois bem, de lá para cá, cada cordeiro que morria representava Cristo. Quando João Batista olhou para Jesus, apresentou Jesus para a multidão, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Olha aí. Então, Jesus, ele é o instrumento máximo de Deus para nossa salvação. E aí, então, é por isso que está lá escrito, né? 1,17 eu disse, que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade. Porque a graça e a verdade. Porque a graça veio o favor de Deus para a humanidade. A verdade veio através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus veio mostrar a verdade a respeito da lei e a respeito de tudo que ali estava, né? Era por isso que nós encontramos sempre ali no capítulo 5 de Mateus, por vezes Jesus falando: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Então, aquilo que foi dito aos antigos estava na lei. Tanto na lei dos 10 mandamentos, que na lei dos 10 mandamentos é a lei moral, a lei que mostra como devemos relacionar com o nosso próximo e com Deus. A lei moral mostra a ligação do homem com Deus e do homem com seu próximo. Veja que Deus não é egoísta, né? 4 mandamentos referentes a Deus, 6 mandamentos referentes ao próximo. Olha aí, como Deus é maravilhoso, né? Então, pela graça, nós somos salvos. Pelo favor infinito de Deus. Pelo favor imerecível de Deus. Os que se achegam a Jesus são salvos. Louvado seja Deus. João 5,24 diz a palavra: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não diz terá, possivelmente, quem sabe, pode ser, não. Ele diz: tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É garantia de vida eterna tem as pessoas que se aproximam de Jesus e recebe a salvação de Deus na pessoa de Jesus Cristo, o nosso bendito Salvador. Deus, portanto, como Pai, nos abençoe, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.